de Brasil. E agora uma pergunta aos teresinenses. Como estão as chuvas? Bem ou não? Ainda não chegaram. Poderia estar chovendo mais. Não vieram. Nossa, Poderia. final de janeiro já e nada. Pena, né? Atrasadas. Delay. Atenção, 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 socorro. Mas o rei Charles já iniciou a cirurgia? Já? Não sei. Já fez a cirurgia. Opa, Amadeu. então vamos lá. Já fez. Já o príncipe, o rei, o príncipe, né? Não tem jeito. Foram tantos anos de príncipe que a gente tem que se acostumar com o rei. O rei da Inglaterra, ele já fez a cirurgia, ele passa bem e agora está na fase já de recuperação. Essas informações foram dadas agora há pouco pela rainha, a esposa dele, a rainha Camila, que esteve presente. Na verdade, ele se internou hoje, ele chegou ao hospital hoje cedo, acompanhado da esposa, num hospital particular no centro de Londres, o mesmo hospital em que a nora dele está hospitalizada desde a semana passada, a princesa Kate, que passou por uma cirurgia abdominal. Inclusive, não é costume da família real visitar outros membros quando eles estão hospitalizados, mas no caso do príncipe, acho que ficaria feio, né? Ir para o hospital e não dar uma passada no quarto em que está a nora. Ele conversou com ela, foi uma coisa rápida, mas já fez a cirurgia, já passa bem, é uma coisa tranquila, é uma cirurgia da próstata, ele deve ter uma rápida recuperação, isso segundo a assessoria, e deve passar no mínimo uma noite no hospital. Então é possível aí que já amanhã ou depois o rei já volte para o castelo, para a casa real. Agora, outra informação, Amadeu, é que o nome, segundo a assessoria, ele se internou para um procedimento de correção da hipertrofia benigna da próstata. E ele fez questão de divulgar para incentivar outros homens. Ele quer que o homem britânico também faça o exame da próstata. Deu resultado, porque a iniciativa da Casa Real foi um sucesso, porque as visitas à página dedicada a doenças da próstata no site do Serviço Público de Saúde britânico dispararam nos últimos dias. Bom, boa iniciativa aí do rei Charles. Vamos agora, afinal de contas, Socorro. O massacre de Israel lá na faixa de Gaza é genocídio ou não é? Bem, como é que eu vou dizer? Bem, a gente, só para lembrar aí, o caso é um processo movido pela África do Sul, com o apoio de alguns países, inclusive o Brasil, que acusa Israel de genocídio em Gaza. O caso foi para a Corte Internacional de Haia e hoje a Corte decidiu que Israel deve tomar medidas para evitar atos genocidas em Gaza. Essa foi a decisão. Então, vitória para a África do Sul e os países que apoiam a acusação da África do Sul. Os juízes decidiram, então, estabeleceram que Israel tem agora um mês para apresentar um relatório com as medidas que devem ser tomadas para evitar esses atos de genocídio. Os juízes não ordenaram cessar-fogo, mas reconheceram que Israel tem que mudar a forma como ataca, tem que mudar a forma como conduz a guerra em Gaza. Também ordenaram que Israel garanta serviços básicos e assistência humanitária em Gaza. Foi uma super vitória da África do Sul. O tribunal aceitou o caso e agora vai continuar com um processo que deve durar alguns anos. Bem, os juízes também levantaram a questão de que todos os lados devem respeitar as leis internacionais, inclusive o Hamas, e pediu a libertação imediata e incondicional dos reféns que estão nas mãos dos terroristas do Hamas. A gente vê aí a ministra da África do Sul, a ministra Naledi Pandor, que é a ministra sul-africana das Relações Internacionais e Cooperação. Ela diz que está satisfeita com o resultado, mas que gostaria que a palavra cessar-fogo tivesse sido incluída. Ela disse que cessar-fogo, essa ordem de evitar o genocídio em Gaza, essa ordem não funciona sem um cessar-fogo.
Já o lado de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a acusação levantada contra Israel é falsa e que deveria ser respeitada por todo mundo. Agora, uma outra notícia sobre a guerra em Gaza é que a Agência da ONU para a Palestina abriu uma investigação hoje, é que funcionários da Agência da ONU da Palestina teriam participado com o Hamas do ataque a Israel no dia 7 de outubro. Seriam 12 funcionários que participaram dos ataques. Esses funcionários já foram demitidos. A investigação foi aberta e, por causa disso, os Estados Unidos suspenderam as verbas adicionais que enviavam para a Agência da ONU para os refugiados da Palestina. Amadeu. Escutem o que eu estou falando. Mais na frente, isso não ficará bom para o Netanyahu. Não para Israel, os israelenses, mas para o Netanyahu vai dar ruim. Em algum momento da história, vai dar ruim para ele. Seja aí em Haia, provavelmente lá ou em outro lugar. Acho que vai dar ruim para o Netanyahu. Mas eu quero perguntar para vocês rapidamente. O Netanyahu vai aceitar esse negócio aí de maneirar os ataques, Ananias? Não muda nada, Amadeu. Enquanto não dá ruim para ele, não muda nada. Ele segue do mesmo jeito, né? É isso, França? Isso, Amadeu, vai ser mais uma resolução, um indicativo descartado por ele, como outros, e nada foi feito para mudar a abordagem de Israel em relação aos palestinos. Poliana? Muita coisa não. E Ari? Não estou ouvindo. Que decepção, Amadeu. Não mandaram cessar fogo. Não fizeram nada. Atenção para a manchete aí da Socorro, Ari. A gente falou desse tema e aconteceu. Primeiro morto por asfixia de nitrogênio murmura últimas palavras. Esta noite o Alabama fez a humanidade andar um passo para trás. O estado do Alabama nos Estados Unidos. Pois não, Socorro? Foi, Amadeu. A execução aconteceu ontem, por volta quase às 8 da noite, horário local, 11 da noite, horário de Brasília, e as últimas palavras do prisioneiro, de 58 anos, antes de ser executado, foram: esta noite o Alabama fez a humanidade dar um passo para trás. Vou com amor, paz e luz. Obrigado por me apoiar, por todos vocês. Quem assistiu à execução disse que foram mais de 20 minutos de pura agonia. O prisioneiro, Kenneth Smith, se debateu muito na cama, na maca. Ele se debateu bastante e ele só desmaiou após vários minutos. As autoridades penitenciárias do Alabama e as autoridades do estado do Alabama haviam dito que era um método que o prisioneiro não iria sofrer, que ele iria desmaiar em poucos segundos e morrer em poucos minutos. Mas levou quase 7 minutos para o Kenneth desmaiar e aí mais 15 minutos para ele ser declarado morto. A execução foi acompanhada pela esposa, a esposa estava lá, ele chegou a fazer um sinal de eu te amo, na linguagem dos sinais, para ela, para a esposa. Ela estava com uma camiseta que estava escrito: você não está sozinho. Às últimas horas o prisioneiro, ele jantou, ele comeu bife com batata frita e ovos, ele recebeu 9 visitas, foram 9 familiares, recebeu também um telefonema. Para a penitenciária, para as autoridades da penitenciária, Amadeu, tudo correu como programado. Eles acharam que tudo correu como estava programado. Mas um jornalista, o Lee Head, que já assistiu 5 execuções, ele disse que essa foi de longe a mais terrível, a mais brutal. Ele disse que foi a execução mais violenta. Ele nunca viu um prisioneiro se debater tanto na maca. Para o conselheiro espiritual do prisioneiro, Jeff Hood, o mundo viu ontem um apocalipse moral. Para a defesa do prisioneiro, a defesa lamentou o que aconteceu e disse que ele nem foi, né? A sentença dele nem era pena de morte, ele foi submetido à pena de morte pela decisão de um juiz do Alabama que anulou a decisão do júri, que na época foi por prisão
perpétua, só que na época a lei do Alabama permitia isso, uma lei que já foi revogada e que foi depois considerada inconstitucional pelo Supremo dos Estados Unidos. A ONU lamentou, a ONU já havia dito que parece tortura, a ONU que pede a extinção da pena de morte, a União Europeia também se manifestou e lamentou essa execução. A governadora do estado, que é uma republicana, a Kay Ivey, ela concedeu uma entrevista, ela lançou um comunicado para dizer por que não deu clemência. Ela poderia ter feito isso ao prisioneiro. Ela disse que o método foi solicitado pelo prisioneiro como alternativa à injeção letal. Ele teve o que pediu e o caso foi finalmente encerrado. E, para terminar, o filho da vítima disse ontem, após a execução, que a dívida do prisioneiro foi paga. E a mãe dele, ele disse que a mãe dele obteve justiça. Amadeu. Há 2023 anos, a potência da época era Roma. Matava crucificando, no caso de Jesus. 2023 anos depois, a gente chega a esse tipo de morte aí. Essa é a evolução da humanidade, Apoliana? Eu já externei, inclusive, aqui no programa, que eu acho que os crimes que geram repulsa, crimes hediondos, como alguns que a Socorro já trouxe essa semana, eu acho que a pena de morte é sim cabível, apesar de não haver aqui no Brasil. Agora, como a gente estava até debatendo nos bastidores ontem aqui com a Kátia, né, que ela estava presente, a tecnologia já avançou tanto, já que se vai executar um prisioneiro, não necessariamente precisa ser com um nível de crueldade desse. E horror, Franci. Amadeu, a Socorro estava discorrendo sobre os últimos momentos do preso e toda a agonia com esse novo método que é até difícil escutar. Eu também eu concordo que em alguns casos de crimes hediondos, eu estou com a Apoliana, a pena de morte é sim cabível, mas com esse nível de crueldade não. E foi, na verdade, um teste em humano, porque esse método nunca tinha sido utilizado e, apesar das autoridades sinalizarem de que foi bem executado, tudo dentro do previsto, aí na minutagem que esse preso ele ficou agonizando, ficou se debatendo, está muito claro que não deu certo, Amadeu, e que ele sofreu sim. Deu erro, Ari? Terrível, eu sou contra a pena de morte, qualquer que seja o caso. Acho que nenhum Estado, nenhum governo tem esse direito, mas, considerando a soberania das nações, dos Estados, do direito,